Meus queridos, hoje nós estamos aqui para anunciar uma passagem de nível, se é que dá para dizer assim. A partir desse momento, terminando aqui o Império Persa, nós vamos imbricar já a nossa história, que nós estamos estudando aqui, em um momento de passagem para, digamos assim, para novos elementos sócio-históricos, temporais, culturais, que vão constituir o mundo tal qual nós conhecemos. Porque todas essas criações históricas, elas acontecem, basicamente no tempo e no espaço. Em acontecendo isso, nós vamos ver que todas as criações, quando eu digo no sentido de conceitos, elementos culturais, hábitos, práticas, e nós vamos ver que nós chegamos num momento ou num ponto chave da nossa história aqui. Nós vamos passar da antiguidade oriental para a antiguidade ocidental, porque a partir de agora nós vamos estudar a Grécia Antiga. E nesse momento eu faço uma pequena reflexão com vocês aqui. Antes mesmo da gente entrar no conteúdo, nós vamos dividi-lo em duas partes para estudá-lo, que é basicamente essa reflexão aqui. Nós precisamos nos situar no tempo e no espaço aqui com relação às práticas, aos elementos da cultura e, digamos assim, ao surgimento agora de um modelo, se não antagônico, diferente de organização social, espacial e cultural no tempo e no espaço, que é o modelo grego, que é a base do mundo ocidental. E aí aqui a gente já percebe uma coisa muito importante, né? A gente está falando aqui de dois modelos que a gente vai chamar de antiguidade. O primeiro, antiguidade oriental, aquilo que a gente estudou até agora. Sociedades teocêntricas, ou seja, que baseiam o seu funcionamento, a sua lógica, né, a sua, digamos assim, historicidade, as suas práticas e a própria cultura como um todo, na ideia de um Deus que determina todas as coisas. A religiosidade é a forma definitiva de explicação do mundo e das coisas em uma sociedade teocêntrica. E se a gente pegar todas as que a gente estudou até agora, todas as primeiras e grandes civilizações da história, a começar pela Mesopotâmia, pegando todas elas ali, o Egito, os fenícios, os persas, né? Poderíamos citar outros povos como a Índia antiga, a China antiga, povos pré-colombianos, enfim, todos eles vão se encaixar num modelo teocêntrico. Por quê? Porque colocam Deus no centro do mundo. Deus é a origem e a fonte de todas as explicações e determinações da cultura. E nesse sentido, nós vamos ter também, em especial aqui nessa parte da Mesopotâmia, do Egito, da Índia, algumas civilizações pré-colombianas, como o Pro já falou, né? Nós vamos ter um modelo de produção que vai se basear no trabalho do aldeão. Por isso, especialmente autores mais marxistas vão chamar de modelo ou modo de produção asiático. Vocês vão encontrar muito esse conceito aqui, né? Que tal é esse modo aí de produção asiático, Pro? Simples. Nós vamos ter uma sociedade teocêntrica, né, com explicação e determinação religiosa, e que vai ter um modelo produtivo baseado nas tecnologias de irrigação que se desenvolveram nessas sociedades, mas especialmente pelo trabalho e pela produção de riqueza por meio ou pela mão dos aldeões, aqueles caras que moravam nos nomos do Egito Antigo, nas aldeias na beira dos rios da Mesopotâmia. Esses caras vão ser a grande fonte de riqueza dessas civilizações, o que não significa que não existissem outras formas de produzir riqueza, mas essencialmente ela se produzia pela mão do aldeão, ok? Bom, agora nós vamos estudar uma sociedade, não dá para dizer mais complexa, porque isso seria um juízo de valor, mas no mínimo muito diferente e talvez sim em alguns aspectos, se não mais refinada, mais de maior dificuldade de apreensão tal, né?
tal é o número de variáveis sociais que se produz no modelo em questão, que são as civilizações da antiguidade ocidental. E aí nós vamos ver que essas sociedades, elas não vão colocar a Deus no centro do mundo, elas vão colocar o homem no centro do mundo, elas são sociedades antropocêntricas, ok? E aí nós vamos ver que nós estamos falando em especial de duas sociedades aqui, duas grandes civilizações da antiguidade. Nós vamos falar primeiro da Grécia, que é a mãe de todas essas civilizações ocidentais, digamos assim, né? As nossas civilizações ocidentais, o modelo europeu de viver, e também Roma, que essa sim espalhou pela Europa e ratificou esse modelo legal, cultural, legal no sentido das leis, né? Cultural, econômico, muitas vezes, embora aqui seja uma especificidade deste modelo, no caso, mas político, com certeza, né? Conceitos como democracia, como filosofia, as próprias ciências como nós conhecemos, né? Matemática, história, biologia, muitas delas vão derivar desse modelo, dessa forma de ver o mundo, posto que vai ser uma forma de organizar o mundo e as coisas em torno da razão. O homem e sua razão vão fazer parte, digamos assim, do núcleo central das civilizações gregas e romanas, ok? E aí a gente vai ver que elas vão ter uma forma de produzir riqueza um pouquinho específica, que óbvio hoje não permanece. Em alguns casos permaneceu. O país que mais tempo demorou para acabar com a escravidão no mundo foi o Brasil, embora seja outro contexto, enfim, né, que a gente vai estudando mais para frente, mas ela permaneceu até o final do século XIX no Brasil, no caso, ainda que a escravidão que nós vamos estudar na Grécia e na Roma Antiga seja bastante diferente em especificidades, não em linhas gerais, nós vamos ver que Grécia e Roma, para que seus pensadores, seus políticos pudessem fazer filosofia, ciência ou mesmo política, eles tinham que ter tempo e alguém tinha que trabalhar para eles. Esse alguém era o escravo, que nós vamos ver que vai ser conquistado em guerra, que vai ser comprado, que vai ter algumas, digamos assim, fórmulas específicas para isso. Nós vamos ver isso ao longo do conteúdo, mas de momento eu gostaria que vocês tivessem essa noção aqui, fizessem a seguinte comparação. Nós falamos muito em mundo ocidental e mundo oriental, nessa ambiguidade até hoje. E se a gente perceber, assim, ainda que seja de forma tênue, nós vamos ter nas civilizações orientais, por exemplo, especialmente no Oriente Médio, ali, que tem um embate muito grande com os interesses ocidentais, uma tendência à organização teocêntrica. Vamos pegar, por exemplo, o Irã, o país, né? Irã. As leis no Irã emanam do livro sagrado, né, do Alcorão. Então, via de regra, nós vamos ter uma tendência teocêntrica nessas sociedades, enquanto as civilizações europeias, a partir do Estado moderno, em especial no mundo moderno e contemporâneo, todas elas vão se organizar em torno da razão. Conceitos como democracia, filosofia, ciência política, separação de poderes, etc. e tal. Né? Ciência, esse conceito tão complexo, né? Porque tem muita gente que não consegue entender a importância dele, né? Nós temos aqui a partir do mundo moderno, mas com uma sementeira plantada lá na antiguidade ocidental, posto que Grécia e Roma organizavam e tocavam a sua vida e a sua cultura com base na racionalidade. Certo? Espero que vocês tenham aberto os olhos para a importância disso, porque isso aqui vai ser um diferencial para a gente entender o nosso conteúdo a partir de agora. E que a gente possa, nas próximas aulas, acredito que umas 4 ou 5 aulas, terminar esse conteúdo dessa antiguidade ocidental, trabalhando Grécia e Roma de maneira bastante satisfatória. Fechou? Aguardo vocês, então, em todas as nossas aulas para discutir antiguidade ocidental.